A pergunta é a seguinte, ó. Deixar para depois, por que é bom para mim? Todo mundo deixa para depois alguma coisa, não é? Será que eu estou deixando a minha vida para depois também? Mas vamos entender o que acontece com a nossa mente? Por que que a gente deixa para depois? Gente, ó, deixar para depois é exatamente ficar debaixo de um edredom assistindo um bom filme. É ou não é essa a sensação? Eu sei que eu tenho que fazer, daqui a pouco eu faço. E a gente sempre vai deixando para depois. Mas eu vou contar aqui para vocês, de forma muito breve, o porquê que isso acontece. E eu acredito que a partir do momento que nós sabemos o motivo, é uma coisa que eu falo a vida inteira. Tiro do meu inconsciente. Por que que eu viro sempre a cabeça quando eu falo de inconsciente? Porque justamente o nosso inconsciente, as nossas memórias estão aqui, só que são as esquecidas ou talvez as nunca construídas. Pode anotar isso se vocês quiserem, por favor. Memórias esquecidas são aquelas que nós vivemos desde a infância, desde criança, e a gente não lembra. Isso fica no nosso inconsciente. Ou aquelas memórias nunca construídas. Ou seja, nós nunca vivemos e nós nunca vimos aqui. Quando nós ouvimos, aquilo nos dá clareza. E aí vem para o nosso consciente, que é a parte frontal. Eu sempre faço isso, né? Sempre mostro assim, sempre cito assim, ó. Porque é justamente aqui que está o nosso hipocampo, que é onde registra tudo aquilo que é importante para a mente, que é importante para o cérebro. Só que o tema é, eu vou insistir nesse tema algumas vezes, tá? Deixar para depois, porque é bom para mim. Porque se o meu cérebro, ele nunca viveu, ele nunca passou por aquilo, ele não vai querer fazer algo novo. A pessoa mais curiosa é o cérebro. Ele não vai agir, ele não vai executar, ele não vai fazer se ele não tiver clareza ou se ele não tiver controle da situação. Se não for aquilo muito real, a ponto dele se sentir seguro para dar aquele passo. Então, por que que não fazer é bom para mim? É bom para o meu cérebro porque ele me leva para uma zona de conforto. Ele diz assim, ó, você nunca viu, ou se você viu, você esqueceu. Isso aqui não é seguro para mim, não é seguro para você, não é seguro para nós dois, porque o cérebro ele age como protetor, é uma segurança que ele te dá. Você ouve, ele filtra, vê lá todos os neurônios se você já viveu aquilo, se você já viveu, ele abre o caminho e você passa e executa aquilo na sua vida, executa a proposta que você ouviu. Se aquilo é novo, se o que você ouviu é novo, se não há nenhum registro, ele vai buscar, e não há nenhum registro no seu subconsciente, ele lhe dá um sinal vermelho dizendo, não passe, perigo, e fica pem, pem, perigo. Aí você ouve de uma outra pessoa, está construindo, ó, ele não encontrou nada, nenhum registro, agora ele começa um processo de construção. Você ouve e quer e deseja. E aí ele lhe avisa assim: mas você nunca teve, nunca viveu, ninguém da sua família também tem isso, não é seguro, volte. Você tem vontade de ir novamente, porque aquilo lhe parece ser gostoso. Você, por um momento, se vê naquilo que você foi convidado. Você se vê. Eu me coloco, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando me foi apresentada uma proposta, eu me vi. Mas aí o cérebro faz o seguinte: vamos dar um passo para trás. Você não tem ninguém conhecido que viveu isso. Se você tem alguém conhecido, essa pessoa não é da sua família, não tem um histórico de pessoas mais velhas que você vivendo isso. Avô, avó, tio, tia, pai, mãe. Aí o cérebro diz para você: volte. Porque aquilo é novo para ele. Então ele leva para uma zona de conforto. Por que é importante vocês saberem disso? Porque quando nós não desenvolvemos o nosso trabalho, quando nós ouvimos, acreditamos, desejamos e queremos e nós não conseguimos, o problema não está com você. Vamos tirar essa culpa. Porque às vezes a gente se sente frustrada, culpada, não conseguimos atingir a meta, não conseguimos atingir o objetivo. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. Acontece isso com você? Você sabe que tem que fazer e não faz.
Você olha para a agenda, você olha para o número, você dorme pensando nisso, você diz que vai fazer amanhã, aí passa um dia, passa 2 dias, é uma perturbação mental. Você nem faz nem esquece o assunto. Não se preocupe. Você apenas precisa ser amigo do seu cérebro. E é isso que eu vou contar aqui para vocês agora. Por que que é gostoso deixar para depois? Porque ele diz assim, ó, vamos nos proteger. Faz não. Aqui é seguro onde você está. Aqui eu conheço. Aqui é o nosso lugar. Foi isso aqui que nós vivemos até o dia de hoje. Isso aqui eu lhe garanto que é o mais certo para você fazer. Porque nós temos o quê? 30, 35, 40, 45, 50, 70, 65 anos, 69. Você chegou até aqui, você tem uma determinada idade. E até a idade de hoje, você deve ter o quê na Timol? Um ano, alguns meses, algumas semanas. Até aqui, a proposta da Timol, ela é para o seu cérebro, não é para você. Eu preciso que vocês diferenciem isso. Para o seu cérebro, é novo. E o que é novo é desconhecido. E o que é desconhecido é desconfortável. E o que é desconfortável, a gente deixa para depois. Quando eu digo assim, tá tudo bem, é porque quanto mais eu me culpo por aquilo que eu não faço, eu gero uma ansiedade. Quando eu gero uma ansiedade, eu gero uma defesa. E a defesa é: não quero mais. É uma proteção. Porque aquilo está te oprimindo, te comprimindo, te apertando de tal forma que a primeira sensação que nós temos é de nos afastar ou deixar de fazer pelo excesso de cobrança. E ninguém quer ser cobrado. Ah, mas Ivan não me cobra, mas Kelly não me cobra, mas minha patrocinadora não me cobra, quem me trouxe não me cobra. Não, é exatamente isso. Nós não cobramos, nós incentivamos, nós motivamos, nós ensinamos, mas quem te cobra é o seu próprio cérebro. É ele que não te deixa feliz. É ele que te incomoda, não somos nós. Nós somos um gatilho mental que acionamos dentro, que aciona dentro de você. Nós acionamos isso dentro de você. A partir do momento que vocês se comparam ao trabalho de outros ou ao nosso, aí você sente um mal-estar, porque o seu cérebro te deixa com culpa também. Você se sente culpado porque ele faz isso, ele lhe oprime. Então vamos para uma técnica para que a coisa fique leve, para que a coisa possa fluir. Porque além do que eu já acabei de citar para vocês, existe um outro detalhe que eu gostaria de citar também, tá? Mas eu vou dar uma técnica aqui para vocês para deixar o trabalho mais leve. A segunda coisa que acontece com a gente é o seguinte: eu acho que eu já citei, mas não custa nada citar mais uma vez, porque eu acredito que a gente aprende muito por repetição. E vocês podem lembrar de mim lá na frente, mais um pouquinho. Quando vocês se sentirem ou pensarem dessa forma. E o que eu vou falar aqui para vocês é inconsciente, tá? Não é que isso acontece com vocês o tempo inteiro, nem que vocês vivem se lembrando disso. É inconsciente. Inconsciente é aquilo que existe, mas que você nem sabe que existe. Sabe o que é? Honrar a família. Anota aí essa frase, por favor. Honrar a família. O que é honrar a família? Vamos lá. Vou tentar falar devagar para a gente destrinchar essa situação aqui. Vocês foram convidados para a Timol. A Timol lhe deu uma proposta. A Timol lhe ensina que você precisa abrir seu binário para você ter ganhos reais. É real, sim. Você abrindo seu binário e acumulando a cada 1.000 pontos. Se você for um ouro, você ganha R$ 240 na sua conta corrente de derramamento. E se esse valor for caindo a cada semana ou por dia, você vai acumulando um salário. Vamos colocar aqui, vamos falar de um salário semanal. Eu não vou falar mensal. Eu vou falar de um salário semanal. Eu vou falar baixo, tá? Eu vou falar algo bem baixo. R$ 1.500 por semana. Eu estou indo por baixo. Vou diminuir um pouco mais. R$ 900 por semana. Desci bastante, tá? Desci bastante. Se você somar R$ 900 por semana, eu vou arredondar. No final de 4 semanas, você tem 1.000.
Você tem 4 mil, porque 1.000 por semana, né? Você tem 4 mil. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas, eu não vou perguntar quem, porque alguém deve ganhar, mas quantas pessoas na sua família ganham 4 mil reais? Quantas pessoas na sua família, para ganhar esse valor, precisa trabalhar muito? Pronto. Vamos agora para a parte terapêutica? Honrar a família? Provavelmente suas primas não ganham. Provavelmente suas tias não ganham. Provavelmente eu vou mais além. E vou pedir licença para vocês para falar sobre isso. Com todo respeito. Talvez o seu pai ou sua mãe não ganhe isso. Porque quando a gente fala de pai e mãe, né? É algo muito mais delicado, né? E aí eu digo assim, eu não posso. É inconsciente. Eu quero que vocês anotem isso. É um pensamento inconsciente. Eu não posso ganhar mais que meus pais. Terapeuticamente, nós entendemos a hierarquia que existe entre pai, filhos e netos. E eu falo muito isso nas minhas terapias, né? Nas minhas terapias emocionais, da minha mentoria que eu desenvolvo, eu falo muito sobre isso, né? Hierarquia, hierarquia, hierarquia. E muitas das vezes nós até saímos da casa dos nossos pais, sim, casamos, constituímos famílias, outros não casam, mas vão morar só, né? Querem cuidar da sua vida. Mas você vai ganhar, alguns, eu não estou generalizando, tá? Até um valor que os seus pais ganham, ou menos, ou até ali. A sua mente, agora eu estou generalizando, ela não aceita, a menos que a gente trabalhe isso, e eu vou dar algumas ideias aqui, como que a gente pode trabalhar isso? Ela não aceita que nosso valor seja maior daquilo que foi a receita da nossa família. Ou daquilo que foi a receita dos nossos primos e parentes que a gente conhece. E você se sente mal em ganhar mais. Você tem vergonha, você sabia disso? Você tem vergonha de ganhar mais. Porque existe a primeira fase. A primeira fase, na Timol, nós passamos por fases. Eu não sei se todos vocês passaram por essas fases aí, mas tem a primeira fase de não se identificar como vendedor. A família talvez ter pena, porque agora você vende, e talvez antes você não vendia, trabalhava em qualquer área acadêmica, inclusive, né? E agora você vende, então tem essa fase também. Tem aquela fase que você também não fazia nada, e agora você está fazendo alguma coisa. Então, você também tira a pena das pessoas, né? Consegue estimular a pena das pessoas. Deixa eu ajudar ela aqui, porque agora ela está fazendo alguma coisa. Aí tem a fase da pena, porque muitos acham que o valor é muito alto também. E ela, coitadinha dela, ela entrou nessa empresa, um valor tão alto desse, ela não vai conseguir. Talvez eles nem contem isso, mas muitos pensam. Então, nós temos esse primeiro momento. Quando nós conseguimos ultrapassar essa barreira, né, de autoestima, nós participamos das reuniões, nós ouvimos que nós estamos na melhor empresa, nós conseguimos vender o primeiro combo, ou convidar a primeira pessoa e cadastrar, aí a gente vê lá o nosso primeiro dinheiro entrando, e olha que às vezes é um dinheiro pouco, às vezes a gente cadastrou só um bronze, mas a gente já sente uma alegria tão grande porque alguém nos ouviu, né? Porque a gente trouxe um bronze. Imagine o sentimento quando traz o primeiro ouro. Pronto, passamos da primeira fase. Agora vem a segunda fase. Preste atenção na segunda fase. Seu cérebro, ele não está acostumado, ele não aceita ganhar tanto. Isso é normal? Isso é inteiramente normal e isso acontece muito. Eu me policio muitas das vezes sobre isso também. Eu sou tão normal quanto vocês, eu tenho os mesmos sentimentos. Eu uso ferramentas para combater os sentimentos. Por quê? Porque nós temos sentimentos de uma história de infância, onde nós fomos criados. E aí, quando você chega a um determinado valor de ganho, algumas pessoas dizem assim: não, eu não posso passar disso aqui, não. Como que eu vou ganhar um valor desse? Ninguém na minha família nunca ganhou. Aí o que é que o nosso cérebro faz? Você está no caminho, você está super motivada, você está ali com sua lista de contatos, você liga, você se importa, você vai e faz. Quando sua vida tá para virar uma chave, seu cérebro não vai lhe dizer, ele não fala. Acontece alguma coisa com você que você não entende o porquê, que você simplesmente aquela semana você não fala com ninguém. Não liga. Não entra no seu escritório para saber se entrou alguém lá
para você, mesmo não sendo seu, no binário. Às vezes acontece de você esquecer até sua senha, de tanto que você não entrou no seu escritório. É inconsciente. Foi isso que eu vim contar para vocês. Vocês não sabem disso, não. Isso se chama nossa criança. Eu não vou entrar nesse assunto da nossa criança interior agora, porque dá muito pano para manga. Eu levaria aqui uma tarde inteira com vocês. Eu vou dando umas pequenas pinceladas. É uma criança que existe dentro de nós, inconsciente, que paramos lá atrás, né? Até 8 anos de idade. E todos os nossos valores foram construídos até aí. E aí, inconscientemente, um dia eu falo mais sobre isso, tá? Ela lhe convida a não fazer nada aquela semana. Gente, é tão bom. Você fica assim uma semana tão gostoso e a sua mente adulta lhe cobrando, né? Você viu a live, você não vai entrar na live? O treinamento, você já está inativa, você está inativa, aí vem a frustração. A incompetência, não consigo, não ligo, ninguém me ouve, liguei, ninguém aceitou. Aí vem, a mente vai crescendo, o fantasma vai crescendo, o leão vai tomando conta de você, vai tomando conta de você. Quando você menos espera, você entrou em um estágio de aqui tá bom, por que aqui tá tão gostoso? Que você estagna e não sai daí não. Aí você vai pensar em uma outra forma de você ganhar dinheiro. Não, Timó eu quero, Timó eu gosto, eu não vou parar de fazer Timó. Mas, em paralelo a isso, dá-se um outro jeito de ganhar algum dinheiro, alguma coisa, porque a Timol não deu dinheiro ainda. Olha nosso cérebro colocando a gente no colo e dizendo assim, aqui eu conheço, fique aqui. Aqui é a nossa realidade. Você está ouvindo coisas que você nunca... Você não está vendo que não aconteceu com ninguém, vai acontecer com você. Seu cérebro lá, né? Sendo seu amigo, ele não vai dizer que ele é seu inimigo nunca. Como que alguém que esteja com você até agora vai ser seu inimigo, gente? Como que vocês vão acreditar nisso? Nunca. Você não tem como ter uma amiga aí. Eu tenho amiga, eu tenho 43 anos. Ó, tá gravado, né, Ivan? Vou para a rede nacional. Tenho 43 anos. Eu tenho amigas de 43 anos. Vocês acham que se alguém hoje vier aqui no meu ouvido e falar assim, ó, aquela sua amiga que mostrou ser sua amiga até o dia de hoje, ela não é sua amiga de verdade? Alguém acha que eu vou acreditar nesse alguém? Vou? Não vou. Como que alguém esteve em todos os momentos da minha vida e agora não está mais porque simplesmente alguém veio e me contou? É exatamente isso que acontece com a sua mente. Ela está com você, ela só não está com você na sua idade. Então, a idade que você tem hoje, tire 8. Isso foi construído até 8. Alguns estudos mostram 11, outros estudos mais recentes mostram 12, mas eu fico com 8, porque com 8 existem todas as fases de milenização, tá? Até 8 anos de idade você foi construída. E não tem como, a menos que você trabalhe a sua mente, as suas emoções, como você mudar esse estado que você está aí hoje. Porque você pode ir para 60, 70, 80 anos do mesmo jeito que você está aí. Estagnada. Kelly, eu não estou estagnada. Eu estou falando para quem está. E para quem não está, se cuide. Porque eu não estou, mas eu me cuido. Eu penso no que eu estou pensando todos os dias. E eu analiso a motivação do meu coração todos os dias. É um trabalho diário, porque criou-se um hábito. Eu desenvolvi um novo hábito. E nós desenvolvemos hábitos. Só que eu preciso dar uma orientação para vocês, uma sugestão, uma dica. O nosso hábito do nosso pensamento. Kellen, eu vou dizer uma coisa para vocês, mas eu não quero ofender. Eu vou falar como terapeuta, como psicanalista, como psicóloga, tá? Não é para ofender, não. É porque eu gosto de ajudar. Então, pega essa aí. Você está no lugar, exatamente no lugar que você pensa. Pensamento. O seu pensamento faz com que você esteja aí onde você está agora. O que você é ainda? Ou já? Bom, eu cheguei no bronze. Você já tem um mês no bronze? Já? Você quer ir para o prata e não conseguiu ainda? Pronto. Carinhosamente, amorosamente. Eu estou te contando isso a nível de informação, é de clareza.
tá? É só para você entender que o seu cérebro, ele age, ele faz exatamente aquilo que você pensa. Por quê, Kellen? Porque nós somos energia e frequência. O seu pensamento está dentro de uma frequência física. A sua situação financeira hoje, financeira, está dentro de uma situação de frequência de pensamento. Você pode não concordar comigo, não tem problema, tá? Pode dizer, então eu estou ganhando X porque eu quero? Ah, é. Mas então, se é porque eu quero, como eu posso mudar? Eu lhe ajudo. Se você resiste, eu não tenho como te ajudar. Mas se você entende, ou talvez não entenda, tem coisas que a gente não entende, mas a gente não rejeita até entender e escolher se é daquele jeito que a gente quer ou não, porque existem várias etapas. Tem o não aceitar, tem o não entender, tem o querer entender e tem o decidir a partir do momento que você entende. Então, quando eu digo para você que o seu pensamento, que é um hábito, pensamento é um hábito, que você já veio de anos nesse hábito, lhe trouxe ou lhe deixou onde você está aí exatamente agora, se você quer mudar o seu patamar, você tem que mudar o seu pensamento. Mas como que eu mudo o meu pensamento, Kellen? Eu não controlo, controla, decide, escolhe. Mas o pensamento, ele simplesmente vem. Mas eu posso convidar ele para ir embora. Eu sei que ele vem. Eu sei que pensamentos são como nuvens, que simplesmente aparecem no céu e vão. Eu sei que pensamentos é que nem passarinho. Ele pousa na nossa cabeça a qualquer momento, se eu estiver exposto a vários pássaros na rua. O que eu não posso deixar é que esse passarinho faça ninho na minha cabeça. Aí sim eu parei e não coloquei ele para correr. Então eu posso substituir sim os meus pensamentos. E eu posso substituir a tal ponto, a tal nível, que vai chegar um dia, uma hora, um momento, que o meu cérebro, que a minha mente, ele vai estar pensando exatamente naquilo que eu quero. É possível? É, porque comigo foi assim. Eu também tive pensamentos inquietantes, excessos de pensamentos, pensamentos que eu estava caindo de algum lugar, pensamentos que um acidente estava acontecendo, pensamentos e sensações, a ponto do corpo tomar um susto, a ponto de eu acordar e achar que aquela cena é real aos meus olhos. Eu sou tão normal quanto vocês. Nossa mente, ela é algo perfeito. Só que, embora ela tenha sido projetada por um criador perfeito e a nossa mente seja perfeita, ela foi desenvolvida em um ambiente doente. Então a culpa não está nem quem projetou e nem na nossa mente. A culpa está no ambiente doentio que nós nascemos, crescemos e desenvolvemos. Só que muitas pessoas não têm essa informação, mas agora você tem. Hoje você tem. Você pode pegar essa informação agora e decidir o que você vai fazer com ela. Você vai hoje anotar todos os seus pensamentos a partir de hoje? Kellen, que loucura, é mesmo. Eu sei que é. Mas é desse jeito. A gente não consegue sair do lugar se a gente não se esforçar para isso. Eu também comecei a brincar de bicicleta e caí. Eu tenho uma marca no meu joelho. Não foi fácil, não. Mas eu queria tanto ir correr atrás dos meninos, porque eu não tinha irmã, não tenho, né? Irmã, menina. Ninguém queria brincar comigo de boneca. Eu tinha que ir atrás dos meninos, e para ir atrás dos meninos eu tinha que aprender a brincar de bicicleta. E vamos lá. Joelho ralado. Doeu? Mas hoje eu sei brincar de bicicleta. E eu não esqueci. Eu pego qualquer bicicleta e saio por aí pedalando. Mas eu aprendi quando eu era criança. Mas eu aprendi caindo. Bicicleta que não era nem minha. Porque eu não tive minha bicicleta criança. Quando eu nasci, eu tô falando eu nasci, eu não tinha roupa para vestir. Eu vim enrolada na fralda. Aí uma pessoa que estava do lado de minha mãe disse: "Não, eu vou te emprestar uma roupinha para ela não ir para casa". Não existia celular. Meu pai não sabia que eu já tinha nascido para ir buscar minha mãe. Minha mãe vai de carona de alguém e eu vim lá em uma fraldinha. Eu poderia estar enrolada em uma fraldinha até hoje, não poderia, gente? Eu poderia continuar na mesma proposta do que eu vivi no meu primeiro dia de vida, não poderia, gente? E vocês acham que eu estar aqui falando com vocês foi de um dia para o outro? Não. Vocês acham que eu me formei jovem lá na adolescência? Não. Meus pais não tinham condições.
Faculdade era coisa de rico. Vocês entendem isso? Tomar Danone era coisa de rico. Queijo era coisa de rico. Café com leite, 30 dias, era coisa de rico. Era uma festa ver uma lata de leitinho no primeiro dia de mercado, porque a gente só ia ter ela por mais 3 ou 4 dias ali. E acabou. Vocês entendem o que é mudar a mente a ponto de fazer sua vida ser diferente? É o que eu desejo para vocês. Vocês não precisam continuar acreditando que vocês não vão conseguir ficar ativos, que vocês não vão conseguir cadastrar, que vocês não vão conseguir sair do bronze para o prata, que vocês não vão conseguir sair do prata para o ouro, porque isso está dentro de você. Vocês têm uma energia, um poder mental que foi dado quando você nasceu. E quem lhe deu, ele é tão generoso que ele não lhe tirou por nada. Ainda que você não mereça, ainda que eu não mereça, ele não tirou. Ele não diminuiu a capacidade. Não existe um botão que você gira para aumentar ou diminuir a frequência do seu poder. É forte a palavra, né? Porque quando a gente fala de poder, a gente se arremete ao nosso Criador que tem poder. Então, você ouvir que você tem poder, a sua mente também lhe afasta disso. É contra o seu princípio que você ouviu até agora. Poder? Não, eu não tenho poder. Não? Então, você está rejeitando o que foi lhe dado. Não tem problema. Eu só estou te contando para você ter clareza. Hoje pode ser bem difícil para você, mas talvez daqui a um mês, 15 dias, 10 dias, não. Não existe um botão onde nós vamos aumentar ou diminuir o volume da nossa frequência. Quem nos criou, nos deu na concepção da nossa vida. Nossos pais, a nossa mãe, ela teve o direito, o livre-arbítrio de decidir se nós nasceríamos ou não dentro do corpo dela. Por isso que hoje, gente, eu tenho admiração por qualquer mãe. A mãe que abandonou, a mãe que abusou, a mãe que largou na rodoviária, a mãe que deu de adoção, a mãe que não fez nada, a mãe que não cuidou, a mãe que deixou com o pai, a mãe que não visitou. Sabe? Qualquer mãe que vocês achem que não foi mãe, que tem mágoa da mãe, que a mãe não foi o que vocês queriam que fosse, que não deu o que era para ter dado. Qualquer mãe. Essa mãe, que foi uma criança e que é uma criança, porque nós somos uma criança. Um dia eu falo sobre que criança é essa que eu tanto cito. Ela permitiu que nós estivéssemos 9 meses dentro do ventre dela. Nem que depois disso você não tenha nem sabido quem ela é. E esse poder, o Criador lhe deu até o seu nascimento e lhe protegeu. E você está aqui, independente de quem te criou, de quem te formou, do lar que você veio, um lar de maus tratos, um lar de abuso, um lar de fome, um lar de pessoas irresponsáveis, um lar de pessoas amorosas, super protetora, hiperprotetora, pessoas que protegeram a ponto de você não conseguir deslanchar para a vida, não importa. Você está aqui hoje, agora comigo. E isso já mostrou que a sua vida já é diferente. Só que você quer ir mais, você não consegue. Você já chegou aqui, você quer ir mais, você não consegue. Mas a culpa não é sua. Então vamos lá? Vamos para umas dicas bem simples. Já entendemos como nossa mente funciona, gosta de conforto, por isso nós não conseguimos ir mais longe. Já entendemos que a culpa não está em ninguém, nem você. Então tira essa culpa das suas costas. Já entendemos que você deseja muito ir e muitas das vezes não consegue por conta do ambiente e da forma com que você pensa hoje. Mas também nós entendemos que quando nós desligarmos aqui agora esse Zoom, essa conversa, esse bate-papo, vocês vão se esforçar a fazer. Mas se não conseguir, olha para mim, tá tudo bem. É sem culpa. Porque seu cérebro ele gosta de combinar. Seu cérebro ele gosta de aconchego. Não força não, tá tudo bem. Vamos aos poucos.
Primeiro passo, anota todos os pensamentos do dia. Se puder fazer isso por uma semana, faz, tá bom? Uma semana. O que é que eu tô pensando aqui agora? Eu tô pensando que eu vou acabar essa live aqui agora e vou ali na costureira fazer a bainha do meu macacão que eu vou usar sábado. Anota. Eu tô falando sério, viu? Você entende a futilidade do pensamento? Não importa. O que você está pensando agora? O que você vai fazer daqui a pouco? Agora, sua mente está cheia de pensamentos. Quando eu terminar aqui essa live agora, eu vou ligar para alguém para convidar para o evento sábado. Não, eu não estou em Salvador, então não vou estar no evento sábado. Eu vou ligar para alguém para franquear, para cadastrar. Não, eu vou analisar o meu cartão de crédito e vou ver se eu vou fazer o upgrade. Eu sou bronze, vou para... Anota, não sei o que você está pensando. Ainda que seja a janta que você vai fazer à noite, anota. Primeiro passo. Segundo passo, durante a semana, você vai contar quantos pensamentos iguais você teve. No que mais você pensou durante a semana. Tá anotando? No que mais você pensou durante a semana. Pronto. No final da semana, você vai saber no que sua mente mais pensa. Você pode sair com a caderneta para a rua, tá, gente? Vai num cantinho e anota. Vai na rua, vai no shopping, vai na farmácia, vai na padaria. O povo vai achar que você tá doida, você não tá, não. Você tá indo pro fluxo da vida. Para no caminho e, uma cadernetinha bem pequenininha assim, anota. O que é que você tá pensando naquele momento? Essa é uma atividade para a vida, tá? Anota. Eu geralmente passo 30 dias. Mas se vocês quiserem fazer por uma semana, já vai ajudar muito. Anota. Agora pronto, você já descobriu no que você mais pensa. Qual é o próximo passo? Dar uma nova forma de pensar, uma nova visão àquele pensamento. Aí você vai fazer o seguinte: você vai perguntar, afrontar, condenar e questionar. 4 coisas você vai fazer com os pensamentos. Afrontar, perguntar, questionar. Vai lá. Você está fazendo aqui o quê? Você vai perguntar para o pensamento. Você e seu pensamento são coisas e pessoas diferentes. Eu só preciso que você entenda isso. Eu prometi 40 minutos, já estou indo da ladeira abaixo aqui, né, gente? É paixão pelo trabalho, tá? Mas eu já estou indo. 4 coisas, tá? Pergunta, afronta, enfrenta e questiona. Você está fazendo o quê aqui? Não, você está errado. Quem lhe disse que é desse jeito? Você vai fazer isso com seus pensamentos. A partir do momento que você faz isso, dê uma nova forma para ele pensar. Sabe uma criança que você não pode tirar do celular sem dar uma brincadeira para ela? Você tem que dar uma outra opção para aquela criança? Você vai fazer isso com o seu pensamento. Você vai substituir ele. Ele veio, você não tem como evitar que ele venha. Aí agora você questiona, condena, pergunta, afronta, enfrenta e dá uma nova perspectiva para ele. Conseguem fazer isso por uma semana? Conseguem? Pronto. Isso aqui eu estou dando de presente para vocês. Pena de quem não veio. Nunca mais vai ser a mesma. Simplesmente explode do meu coração tudo aquilo que eu sei, aprendo, estudo e gerencio aqui dentro. Para mim fez muito sentido. Eu faço isso até hoje. Eu coloquei metas na minha vida, quero que vocês ponham na de vocês. E eu pensava nisso todos os dias. Eu explodi quando eu cheguei no Rubi. Eu coloquei na porta da minha geladeira e eu dizia: fulano, ciclano e beltrano, me leva para o Rubi. Eu precisava de 4 com 1. Depois eu corri mais um passo para chegar no Esmeralda. Pulei para o diamante antes de ser Esmeralda. Eu só precisava de 6 pessoas. Eu foquei nos 6. 6. Quem é os 6? Eles só precisam de 2. Então eu foquei. Foco. Eu pensava nisso, eu abria o escritório todos os dias, porque o trabalho da gente ele tem ciúme. Eu não vou entrar nessa seara, não. Um dia eu conto mais. Deixa eu voltar mais um passo. Vai, pensa no assunto. Anota, escreve. Pensamento veio, não vou conseguir, ele não lhe pertence. Saia daqui, eu vou conseguir. Brigue, só que fale em voz alta, tá? Próximo passo. Fui pro diamante 2 estrelas. Eu não passei pelo 1. Era muito mais fácil chegar no 2 do que no 1. Olha o escritório, imprime, põe na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa. Isso quer dizer que você cria em volta de você uma frequência. Pensamento gera sentimento, que gera emoção, que gera resultado. Pensamento, sentimento, emoção, resultado. Pensamento. E aí vai. No que eu estou pensando hoje? Hoje eu vou pro diamante, hoje eu vou pro Rubi.
E amanhã, rubi. E depois de amanhã, rubi. E vai trabalhar em cima do seu rubi. Mas eu não tô falando só timol. Essa aqui eu tô dando pra vida, tá? Aqui é uma mistura de Kellen timoleira com Kellen terapeuta. Eu uso pro trabalho e uso pra vida. Tá certo? E eu desejo que daqui a 15 dias, quem não é rubi, esteja rubi. Pensamento, anota, sentimento. Ok? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí, gente, entenderam por que que é tão difícil realizar algo novo? Quero que vocês me digam aí o que vocês perceberam, o proveito que tiraram. Fiquem à vontade. Quem vai ser o primeiro? Acho que é a Luzinaura, já tá até de áudio aberto, né? Vai lá, Luzinaura. Vou te falar, fantástico, viu, esse vídeo. Realmente, o nosso cérebro, ele faz isso mesmo, viu? Ele gosta de acomodar, gosta de conforto, e às vezes a gente, isso já aconteceu comigo várias vezes, e acontece, não vou dizer que não acontece, que acontece mesmo, né? Às vezes, assim, um dia cheio de trabalho, chega no final do dia, meu cérebro quer que eu fico quietinha, sem fazer nada, sem entrar na loja, sem estudar produto. Aí vem aquela questão, persistência, não deixar que o cansaço, que aquele comodismo faz com que eu desisto, né? E outra coisa que eu achei bastante interessante aí no vídeo que ela mencionou, da gente fazer essas perguntas, né? Fazer essas anotações, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu falo assim, hoje mesmo eu falei isso várias vezes. Eu vou vencer. E conversando sozinha. Quem estivesse perto de mim talvez ia achar que eu estava doida, né? Mas eu falei hoje o dia inteiro, trabalhando assim, contra o relógio. Eu falei assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. E eu tenho esse foco. Então, se eu tenho esse foco, eu quero colocar em prática, eu só preciso de um tempinho. Só mais um pouquinho. E eu vou chegar lá. Excelente, Luzinaura. É isso aí, viu? Tudo que você quer mudar na sua vida começa aqui, né? Todo pensamento gera um sentimento, um comportamento que traz um resultado. Muito bom, excelente. Verdade. Começou certinho. Anota, viu? Coloca no papel. Ó, Visualiza. Mais alguém quer falar do proveito que tirou? Liliana? É incrível, né? Entender os passos que acontecem com a gente, né? Ao entrar na Timon. Realmente o cérebro quer tentar, de alguma forma, parar a gente, a honra à família, né? Coisas que a gente, que está dentro da gente que a gente não conhece, né? Que a gente desconhece, né? Tentando paralisar a gente. É muito bom. Foi muito maravilhosa a live dela. Gostei muito quando ela deu os passos, né? Que acontece para a gente poder, tipo assim, avançar, né? Não quer deixar a gente avançar. E como que a gente tem que fazer, né? Para a gente conseguir ir vencendo essas barreiras, né? Eu me lembro mesmo que eu gostei dela falar, olha, eu sou como vocês, né? Esses pensamentos, esses sentimentos, né? Ela também teve que vencer. E aí trazendo para a gente as dicas, né? Para nos ajudar também a vencer, porque é um projeto incrível, que a gente vai deixar com as pessoas e que vai trazer benefício para a vida das pessoas. Mas o que incomoda às vezes é os resultados, os bons resultados que a gente vai ter, né? Então, aí a gente vai parar, né? Vai ter um bom, excelente resultado. Não, peraí, já está demais, né? Isso aí já é bom demais para ser verdade. Vamos parar, né? Então, é muito bom, foi muito esclarecedor essa live dela. Gostei demais. E até consegui entender, né? Teve um momento mesmo que já estava tão bom que eu pensei assim,
assim, os desafios. Falei, não, vou parar com isso, eu vou arrumar uma faxina para me fazer, se eu ganhar R$ 100, tá bom, porque eu já determinei que eu não quero mais ficar inventando de trabalhar demais e de ocupar demais com isso. Se eu ganhar R$ 100 por mês, tá bom demais para mim fazer minhas coisinhas, fazer ali minha unha e tá pronto, tá bom, não vou mexer com mais nada. Se eu vou ali, faço uma faxina, não tem que ficar preocupando com nada e pronto. Mas olha, são pensamentos que veio, são meus, não são mesmo, porque eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Não é que eu tenho nada contra, mas que está dentro de mim. Eu pensei, né? Foi assim que eu me senti. Eu estou caçando problema para minha cabeça. Para que eu estou mexendo com isso? Então, porque são os enfrentamentos, né? Interno e externo, né? Ser diferente. Então, é muito bom, gostei muito. Li, obrigada aí pelo conteúdo. Obrigada pela contribuição, Li. É isso aí, né? Se a gente quer mudar, tem que mudar o pensamento, tudo começa aí. Jaque? Ai, gente, fantástica, né? Muito bom. Eu, quando fiquei pensando aí nessa questão do conforto cerebral, né? Eu tenho uma dificuldade que eu enfrento, que hoje em dia ela é mais consciente, né? Antes eu não entendia o porquê, mas hoje em dia ela é mais clara para mim. E quando tem muita coisa acontecendo, me dá muito sono. E aí, durante o dia, às vezes, por exemplo, eu precisar dormir ali uns 30 minutos, e aí esses 30 minutos virou 2 horas, e aí a consciência pesa, né? Ai, poderia estar fazendo tanta coisa, né? E tal. Então, se livrar da culpa ajuda a gente a acolher os sentimentos, né? Então, o que eu achei muito interessante é isso, porque, por exemplo, às vezes você saber que você tem que visitar um cliente, saber que você tem que ligar, aí às vezes até inconscientemente vem essa, não, eu vou deitar aqui um pouquinho para descansar, né? E aí é uma forma também do corpo querer um conforto. E o que é mais gostoso é isso, a gente trazer para clareza, né? Por exemplo, hoje era isso que eu precisava ouvir. Foi bem o que eu precisava ouvir, porque desde o começo do dia eu estava fazendo a negociação da venda de um carro e aí não deu certo. Depois alguns clientes, tipo assim, só cliente fake, né? Ninguém queria nada. E aí eu comecei aquela luta com os meus pensamentos. Eu falei assim, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, né? E no último do segundo tempo, uma pessoa fechou uma venda, né? Mas só que esse desgaste de você ficar se culpando, se cobrando, te cansa também, né? E aí, às vezes é isso que faz você querer desistir. Mas somos humanas, né? Por isso que vídeos como esses nos motivam, nos ajudam, né? E a gente saber até onde que a gente tem que melhorar e com tranquilidade, né? Sem culpa. Obrigada mesmo, foi excelente. Obrigada a você pela contribuição, Jaqueline. Isso mesmo, né? Você aplicou o que ela falou lá no finalzinho, né? Você não ficou ouvindo seu pensamento, não. Você se afrontou, né? Você enfrentou ele. É assim mesmo, né? Eles virão, não tem como a gente evitar, né? É só não aceitar tudo que a mente determina. Agora, Valéria. Eu peguei o negócio já tinha começado, né? Mas a parte que eu assisti, que ela fala dessa questão dessa criança, né? E toda essa questão da fuga, da procrastinação, tudo é essa criança interior, né? Ele fala assim, você quer ter o benefício imediato, ou descanso, ou que nem a Eliana falou, né? Vou pegar outra coisa que faço, que eu já faço, resolvo, tenho meu dinheirinho e pronto. Então, assim, soluções imediatas, quem quer prazer imediato, quer conforto imediato, é a criança. A criança, ela não sabe esperar, ela não sabe ter disciplina, né? Ela fica ali o tempo inteiro fazendo as manhas dela. Então, muito desses pensamentos, né, que ela fala que não são nossos, é porque, na verdade, é da nossa criança, não é do adulto, né? E essa criança, ela traz o quê? A informação que a gente tem de lá da vida que a gente viveu.
Então, essas são duas realidades que existem dentro da mente da gente. A realidade, né, que ele fala, o inconsciente é atemporal. Então, a memória que a gente traz lá da infância com o que tem hoje. Então, tem momentos que você está ali focada com o seu pensamento, nem a Jaque falou lá, tem gente para atender, fazer isso e tal. Isso é a adulta pensando. Aí a criança já, nossa, isso é muito cansativo, eu quero dormir um pouquinho, né? Já, por quê? Dentro do que é a rotina da criança é o que ela quer. Então a gente começa a perceber, principalmente quando você começa, ela fala de você escrever, né? Muita gente depois com o tempo que começa a escrever isso daí passa a ser um hábito que aí você nem precisa mais escrever, você já vai na mesma hora. Um pensa de um lado, o pensamento aparece, você já, opa, por que você está me falando isso? Não é assim que acontece. Você já contesta ele e ressignifica já na mesma hora, né? Não, nem perde o tempo mais já escrevendo. E isso é muito importante, porque aí você vai começando a entender e a negociar com essas duas pessoinhas, vamos dizer assim, que temos dentro, a adulta e a criança, né? Para poder, então, não, você está com medo, é difícil, é algo que a gente desconhece, mas não vou estar com você, nós juntas, então me ajuda agora, tenha paciência, deixa eu ligar, eu trabalhar, porque depois a gente vai ter esse benefício, vai ter o descanso, vai ter a recompensa. Então, muitos terapeutas, né, que a gente aprende nos cursos, fala muito disso, de você negociar com a sua criança a sua recompensa. Então, eu estou cansada, eu quero dormir, tá, criança, eu sei que você quer, mas agora você vai aguentar, eu vou trabalhar 2 horas, depois, a hora que eu terminar, aí a gente vai, sei lá, tomar um sorvete, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, e fazer a unha, uma massagem, qualquer coisa. Você tem que se negociar o que faz sentido para sua criança, né? E aí você consegue começar a manter esses pensamentos mais controlados para ajudar a mente a ficar mais disciplinada, porque a gente sempre brinca, né, dentro da linguagem dos terapeutas, que a mente é uma criança indisciplinada. Então, a gente começa a aprender a lidar com ela como uma criança indisciplinada, onde você tem que negociar, você tem que chamar a atenção dela, às vezes, para fazer uma coisa que ela não é afim, mas que é necessária, né? A ter responsabilidade, a não procrastinar. E aí a coisa vai ficando mais séria, assim, você consegue ir desenvolvendo, né? Eu acredito que é mais ou menos nessa linha aí que depois dessa live, se ela continua, para onde a gente leva. E vai fazendo semana passada, sábado passado, lá no Venda Sempre, teve aula com a Cláudia lá de ressignificação das células, né? De crenças limitantes. E assim, eu fiquei impressionada, assim, essa semana parece que as portas abrem, assim, né? Começa a aparecer dinheiro de onde você nem imagina, e gente que nem foi ontem, né? Eu também assim, como assim? Nem falei nada do como, o que você está pedindo, né? Então, é muito legal a gente ver como isso faz todo sentido e pôr em prática vai ajudando a gente. É claro que é uma construção, não é nenhuma mágica que vai ser de um dia para o outro, né? Você vê a Kelly, né, que ela chama? A Kelly, a Cláudia, eu sei da minha experiência de busca por essa mudança desses padrões aí para ir se superando. Então, é muito legal. Acho que é uma live em que ela coloca vários pontos importantes. Você aplicou essa técnica que ela sugeriu, Valéria, de anotar seus pensamentos para tomar consciência deles? Já não sei se você já viu nas lives da Adriana Cunha. A Adriana também estuda muita coisa do Augusto Cury, que ela fala dessa técnica do DCD, né?
que é você duvidar, criticar e determinar um novo padrão de pensamento. Então, está fechando. Mas para você deu uma travadinha o vídeo que elas estavam mostrando? Não, Gente, a É, internet mas é caiu legal, aqui. né, Valéria? Assim, a gente ter a oportunidade de ter esse conhecimento, né? só que é aquela coisa, né, Jaque? Sabe que conhecimento traz clareza e libertação, mas também traz responsabilidades, né? É verdade. Aí você tem que saber administrar muito, porque quando acontecem situações que nem aconteceu com você hoje, a culpa ela é triplicada. Quanto mais Sim, conhecimento você tem e você não faz, é verdade. você deixa a criança tomar conta, né? Que nem a Adriana brinca lá que a banana está comendo macaco, né? O macaco comendo a banana. Uhum. Aí você tem que tomar muito cuidado com essa autocrítica, com essa culpa, porque aí É. também, se você não souber gerenciar isso, você pode ir para um caminho que te destrua e não que te faça crescer, né? E era o que acontecia muito comigo, né? Porque eu sou uma pessoa naturalmente mais agitada, né? E tudo, quero muito resultado. Só que hoje em dia eu consigo tirar esse tempo, né? Igual hoje, fui fazer exercício, fui fazer uma unha, porque eu preciso desse momento, porque senão, tipo assim, o trem buga tudo, né? Aí as portas São fecham. as compensações, né? A gente já tem isso naturalmente todo mundo. Você ainda tem traços, né, na sua análise corporal aí, traços de caráter que cobram muito já de você também. Eu sou muito competitiva até comigo mesma, né? Você mesma, entre a adulta e a criança, aí elas estão Aí sempre tem competindo, ambas. Aí você imagina, né? Hoje na academia lá, tem uma menina lá do lado pegando peso, aí nós estávamos no mesmo circuito e eu querendo pegar mais, aí eu Também pensei, quero. falei, mas por que que eu tô desse jeito? Eu vim aqui para relaxar, calma. Ah, É. uma coisa só que eu queria comentar que eu achei muito interessante, eu não sei se vocês viram isso também, é sobre a questão financeira dos pais, né? E às vezes a gente vê muito isso, tá tudo bem viver naquele limitezinho, né? Então, quando você começa a ter um pouco a mais, você fica até, parece que não sabendo nem administrar também tanto, né? Porque te assusta essa realidade, né? Eu posso te dizer por experiência própria, assim, essa lealdade cega é um negócio que me persegue há décadas e eu sempre me pego justamente nessa encruzilhada, assim, tipo, se eu me sobressair mais do que eu já me sobressaí da minha família, que vem, assim, de pais, avós analfabetos, que ganhavam menos, às vezes, que um salário mínimo, eu vou ser muito diferente deles. Aí isso bate no meu pertencimento, tipo assim, eu não vou ser mais que nem eles, eu vou ser muito diferente deles, eu não posso. Aí eu começo a me sabotar de tudo quanto é jeito, até eu chegar num nível mais próximo do que era o deles, né? E aí eu vou de novo, e daqui a pouco eu caio de novo, eu vou de novo. Agora com a Sheila eu tô trabalhando muito isso. Eu falei, eu tenho que, sabe, ser leal à minha família, mas é em outros princípios, em outras coisas. Na minha conta bancária não precisa. Concordo. Mas Ai, é, que bom. é muito forte isso para algumas pessoas. E eu posso dizer que em mim isso é muito forte mesmo. Mas é igual Então, falou, eu né? A tenho que nossa trabalhar isso. idade versus, por exemplo, eu, Timol, 5 meses, né? Aí é uma briga constante. Uhum. Você tá há 35 É. anos do jeito, você tá inventando o quê, né? Não, e fora o que a gente traz na nossa memória genética, né?
Então, todo o genoma traz essa carga de memória, de trabalho, de ganho dos nossos antepassados. Está dentro da gente isso. Então, vai ressoar isso dentro de você. Aí é outro choque, assim, quando você. Por isso que a Cláudia fala: não tem como você tá ganhando 100 mil, tá ganhando 10 mil num mês, no outro começa a ganhar 100 mil. Assim, a mente não consegue, as células não aceitam, porque aquilo nunca foi para trás, aquela verdade. Então, é uma coisa que você tem que ir degrau por degrau, né? Mas exige disciplina e foco nesse sentido, assim, de ser a adulta focada, não deixar as genéticas, a criança, o que você viveu e foi ensinado, dominar você. Muito bom. Como é bom ter uma terapeuta junto, né, gente? Li, Li, você? Ah, tá, desculpa. E até queria comentar, né, algo que um dos mentores que a gente tem deu como presente, porque ele comenta que é difícil mudar o pensamento, né? Até porque esses pensamentos eles vêm com muita frequência, né? Assim, bem desconexos. E aí ele fala que a maneira mais rápida que a gente tem de mudar é ir direto do nosso sentimento, nosso comportamento, né? Para a gente poder ter o resultado. E aí ele deu a filosofia do merecimento, para a gente poder escrever ela, colocar em um lugar visível, para que a gente possa ler ela com frequência, né? Eu leio quase todos os dias. Ela está na porta da minha geladeira e eu leio ela quase todos os dias, né? Eu vou lá, leio. Ele falou para a gente ler com mais impacto emocional, mas fez muita diferença para mim. É incrível. Quando eu comecei a ler o que estava escrito, meu cérebro não estava aceitando repetir aquelas palavras lá, não. Que é isso? Que negócio é esse aqui? Agora meu Essa cérebro não não, sou agora eu, ele não, já... né, Lili? Hã? Essa não sou eu, né? O cérebro falava. Essa aí não sou eu, não são palavras verdadeiras. Que negócio é esse? Você está repetindo esse trem aí que ele falou assim para você? Isso aí não tá certo, não, né? Era o que vinha, né, na minha mente. E realmente faz toda a diferença, mas toda a diferença é repetir essa filosofia do merecimento. E a gente teve a oportunidade de ver outras pessoas que estavam fazendo a mentoria, que começou também a fazer a repetição, e as coisas começaram a ir fazendo assim. E eu posso falar que algo assim incrível foi acontecendo até comprar uma casa, um ágio de uma casa a gente comprou, mas depois da filosofia do merecimento. Algo que estava parado, né? O dinheiro tipo estava parado, mas aí a gente começou a entender que a gente podia usar esse nosso benefício aqui, né? E a gente foi mudando, já saiu do aluguel e a gente está aqui, né? Então foi determinante. Primeiro abrir ficar repetindo isso para ir mudando os pensamentos, o comportamento da gente mudar, né? Depois, se você achar por bem, Li, a gente pode colocar no grupo, né? A minha eu escrevi ela todinha e coloquei na geladeira. Então eu repito ela e Então, aí compartilha. é Ela incrível. tá na fundo de tela do meu celular. Então, toda vez que abro o celular, mesmo que eu não esteja lendo ela toda, mas eu estou sempre vendo ela, né? Que é uma memória visual. Eu acho Ah, que essa questão da filosofia, né, de todos esses treinamentos aí da reeducação mental, é o que a gente até viu desse mentor, que ele fala, é como se os pensamentos negativos, limitantes que a gente tem, fosse como se fossem bolinhas vermelhas, né? E a partir do momento que você repete a filosofia do merecimento, outras frases, ou você vai corrigindo esses pensamentos, você está colocando ali dentro daquela, como se fosse numa cesta, tem as bolinhas vermelhas, que é a mente da gente, e aí cada palavra positiva, uma live dessa, um treinamento, um livro que você lê, é bolinhas azuis que você vai colocando.
Aí você chega uma hora que você vai pondo tanta bolinha azul dentro daquela cesta que começa as vermelhas caírem dali, né? Vão sendo eliminadas. E aí a sua mente começa a estar num outro patamar para você poder seguir à frente, que aí já não é mais as bolinhas vermelhas que dominam, já começa as azuis dominarem. Aí é o momento em que você consegue dar saltos, como a Kelly falou lá, né? Do rubi para o esmeralda, do esmeralda já para o diamante, 2 estrelas, a Eliana de comprar a casa. Então, assim, nesse momento daqui começa as bolinhas azuis aí já a assumirem mais o padrão mental, né? Então, por isso que precisa de disciplina, é um negócio que tem que ser todo dia mesmo. Enfiar na mente de todo jeito, ouvindo. A filosofia do merecimento, eu gravei áudio dela, eu lendo ela, então eu escuto, eu vejo na tela do celular e leio também. Então, assim, tem que ir por todos os sentidos. Tem que ser, né? Tem que fazer um esforço intensivo, porque meu caso é mais de 40 anos, né? Com a filosofia ao contrário. Então, até você acreditar que você mereça algo melhor, leva tempo. E não tem jeito, É, né? Não é da noite para o dia, não. merecimento não é assim de imediato, né? Você tem que passar, como, né, o nosso mentor lá fala assim, você tem que andar com as águias. Quando você estiver com as galinhas, você vai ficar com comportamento de galinha, você tem que ir voar com as águias. Então, você tem que começar a ter o comportamento de uma pessoa bem-sucedida. E não é comprando coisas caras, essas coisas, mas é na atitude, né, que a gente vê no curso lá do Flávio, ele fala, né? Você tem que ter a atitude de um profissional, você tem que ter postura, né? Você agir de uma forma que você está fazendo aquilo, porque é a forma que você tem a certeza de que você vai ter um resultado certo, né? Então, isso vai fazendo toda a diferença. Mas não se constrói essa nova personalidade, essa nova maneira de agir do dia para a noite, né? Verdade. Você quer falar ali? Até comentando sobre isso, eu achei muito interessante o que a Kelly comentou, de forma simples, né? O Criador não teve falha ao criar o nosso cérebro. Nem o nosso cérebro tem falha. A questão foi o ambiente doentio que formou ele, né? Que encheu ele, né? Que moldou ele, por assim dizer, né? O que foi Nutriu, né? colocado. É. Então, a questão tá aí, né? Ele veio virgem, mas perfeito, né? Por assim dizer, mas foi colocado ali dentro, o ambiente doentio que a gente conviveu, tudo deram o melhor que puderam, mas Sim. era algo doentio, né? Então a gente precisa fazer essa correção e esse trabalho contínuo, né? Diariamente, continuamente, para que a gente consiga, né, lidar com isso. Outra dica também que esse mentor deu, que eu gosto muito, que eu uso, são repetir, acho que 3 frases, que é para ajudar com a procrastinação. É algo que também é um desafio, né? Ele falando para a gente chamar a responsabilidade para a gente lidar com essa questão, não é culpa, mas responsabilidade. Aí ele deu para a gente repetir também, eu sou responsável pelos meus resultados. Eu controlo as minhas ações. O meu comportamento é a ação. E eu sou inteligente e capaz de agir. Então, falar isso massivamente. Eu tô lavando vasilha e tô ali. As vasilhas estão querendo ficar parada lá sem lavar. E eu tô falando isso para mim. Aí o negócio vai acontecendo. Eu sei que eu tenho que visitar uma pessoa, seja para o trabalho voluntário, seja para outra coisa, e eu tô ali falando. Porque o cérebro da gente pensa, não, já passei, eu já fiz demais, já tá bom, chega, mas aí a gente vai, não, peraí, vou fazendo isso, né? E para mim tá dando muito certo também. Repetir essas frases, né? Também a gente pode colocar à disposição para o grupo também, né? São presentes, né? Ferramentas que esses mentores trouxeram para a gente para lidar nesse caso, com a procrastinação.
Excelente, Li, obrigada. Mais alguém quer comentar algo que tirou de proveito? Ainda temos 1 minuto. Não? A Luzinaura? A Valéria falou uma coisa bastante interessante também. Ela falou aí das bolinhas vermelhas, né? Às vezes pensamentos negativos. E realmente isso é muito ruim quando a gente ouve, talvez uma pessoa falar de modo negativo, né? Sobre os produtos da Timol, por exemplo, né? Agora mesmo recente, umas 3 pessoas falaram isso para mim: ah, mas esse produto é muito caro, quem vai ter dinheiro para investir nisso? Aí pensa você ouvir isso, talvez você ouviu de uma, de duas, de três, né? Então são coisas muito ruins você ouvir isso. Aí o nosso cérebro, como ele é preguiçoso, né, gosta de comodismo, vai criar, para por aí, né, até que tá bom, segue em frente, deixa, né? Então, mas aí o que que eu faço? Eu procuro relutar contra isso, né? Eu falo, eu,